Leitura 208 Isaías 10 a 12 Projeto 365 27 de julho de 2023 Isaías 10. Deus castigará os juízes injustos, bem como aqueles que fazem leis injustas. Os que oprimem os semelhantes também serão oprimidos. Não é suficiente viver em um país fundamentado na justiça, cada indivíduo deve agir de modo justo para com os pobres e os mais frágeis. Não transfira a sua responsabilidade ao governo ou mesmo à igreja. Cada um de nós é responsável perante Deus por aquilo que faz. Embora a Assíria não soubesse que fazia parte do plano de Deus, o Senhor usou essa nação para castigar o seu povo. Deus realiza seus planos na história, mesmo sendo rejeitado por povos e nações. Nosso Deus soberano e poderoso não colocou simplesmente o mundo em movimento e o abandonou. Porque o Deus soberano e poderoso, ainda hoje, está no controle, sentimos-nos seguros mesmo em um mundo que se transforma rapidamente. Calno, Carquemis, Amate, Arpade, Samaria e Damasco foram cidades conquistadas pela Assíria. Certo de que grandes vitórias aumentariam o seu império, o rei da Assíria fez um arrogante discurso. Nessa ocasião, a Assíria já havia conquistado inúmeras cidades e acreditava que a nação de Judá seria derrotada assim como as demais. Não sabia, porém, que ela estava sob a poderosa mão de Deus. Samaria e Jerusalém estavam repletas de ídolos que eram impotentes contra a máquina militar dos assírios. Somente o Deus do universo poderia derrotar a Assíria. No entanto, só faria isso depois de utilizar essa nação para cumprir os seus propósitos. O castigo predito para a Assíria aconteceu no ano 701 a.C., quando 185.000 soldados assírios foram mortos pelo anjo do Senhor. Mais tarde, o Império Assírio caiu sob o domínio da Babilônia, para nunca mais voltar a ser uma potência mundial. Os assassinos eram arrogantes. Orgulhosos das vitórias que Deus lhes havia permitido, acreditavam ter conquistado tudo com o seu próprio poder. Nossa perspectiva também pode ser distorcida pelo orgulho de nossas realizações. Se não reconhecermos Deus como aquele que tem o controle de nossa vida e que realiza os seus propósitos, também teremos todas as probabilidades de fracassar. Nenhuma ferramenta ou equipamento consegue executar sua missão sem o auxílio de um poder maior. Os assírios eram uma ferramenta nas mãos de Deus, mas não o reconheceram. Quando um simples instrumento se vangloria de possuir um poder maior do que aquele que a usa, corre o risco de ser descartado. Somos úteis somente à medida que permitimos ser usados por Deus. A ruína da Assíria aconteceu em 612 a.C., quando sua capital, Nínive, foi destruída. A Assíria havia sido o instrumento usado por Deus para castigar Israel, porém também seria castigada por sua iniquidade. Ninguém escapa ao castigo divino contra o pecado, nem mesmo a mais poderosa das nações. Uma vez que o exército assírio estava aniquilado, um pequeno grupo dentre o povo de Deus deixou de confiar na Assíria, e voltou a confiar em Deus. Esses remanescentes representavam apenas uma fração da antiga população de Israel. Aqueles que permaneceram fiéis a Deus apesar dos horrores da invasão, são chamados de remanescentes. A chave para fazer parte desse grupo era a fé. Ser descendente de Abraão, ter vivido na terra prometida ou haver em alguma ocasião confiado em Deus, nada disso era suficiente. Estaria você confiando em sua herança cristã, nos rituais da adoração ou em sua experiência passada para o qualificar como pertencente à família de Deus? A chave para ser um verdadeiro cristão é a fé no Senhor. A forma como essas cidades estão relacionadas assemelha-se à rota que os assírios adotariam para a invasão de Judá. Em 701 a.C. iriam de Aiate, provavelmente Ai, na fronteira norte, até Nob, pouco mais de 3 quilômetros de Jerusalém. Isaías 11. A Assíria seria como uma árvore que, derrubada no auge de seu poder, jamais se levantaria novamente. Judá, a linhagem real de Davi, seria como a árvore que foi cortada e reduzida a um tronco. Mas deste tronco um novo rebento nasceria, o Messias. Ele seria maior que a árvore original e produziria muito mais frutos.
O Messias é o cumprimento da promessa de Deus de que um descendente de Davi reinaria para sempre. Deus julgará com equidade e verdade. Como podemos esperar receber dos outros um tratamento justo, se não agirmos com eles do mesmo modo? Odiamos aqueles que baseiam o seu julgamento na aparência, nas falsas evidências ou nos boatos. Mas será que também não somos rápidos ao julgar os semelhantes, usando os mesmos padrões? Apenas Cristo pode ser perfeitamente justo em seu julgamento. Somente quando Ele governar nosso coração, poderemos ser tão justos no tratamento que dispensamos aos outros e que esperamos deles para conosco. Judá tornara-se uma nação corrupta, e achava-se cercada por potências estrangeiras hostis. A nação necessitava, desesperadamente, do reavivamento da fidelidade, da virtude e da justiça. Precisava abandonar o egoísmo e tratar os pobres e oprimidos com justiça. A virtude que agrada a Deus exige mais que evitar o pecado, é voltar-se ativamente aos demais e oferecer-lhes a ajuda necessária. Uma era de ouro ainda está por vir, um tempo de paz, quando as crianças brincaram com animais outrora perigosos. Nada disso aconteceu na primeira vinda de Cristo. Por exemplo, a natureza ainda não recuperou o equilíbrio e a harmonia que se espera. Esta perfeita tranquilidade só será possível quando Cristo reinar sobre a terra. Quando esse remanescente do povo de Deus retornará à sua terra. Muitas vezes, as profecias do Antigo Testamento aplicam-se tanto ao futuro próximo como ao distante. A nação de Judá logo seria exilada na Babilônia, e um remanescente retornaria a Jerusalém no ano 538 a.C. através de um decreto de Ciro. Entretanto, nos séculos seguintes, o povo de Deus seria dispensado por todo o mundo. Esses locais representam os 4 cantos do mundo conhecido da época: Amate, ao norte, Egito, ao sul, Assíria e Babilônia, a leste, e as ilhas do mar, a oeste. Finalmente, o povo de Deus será outra vez reunido, quando Cristo vier para reinar sobre a terra. Edom, Moabe e Amon eram 3 nações que faziam fronteira com Judá, juntamente com a Filistia. Quando Judá foi derrotada, essas 3 nações regozijaram-se e tomaram-lhe as terras. Isaías está falando a respeito de um novo ou segundo êxodo. Quando Deus trouxer seu povo de volta a Judá, e o Messias vier para governar o mundo. O Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que os israelitas pudessem atravessá-lo ao dirigir-se à terra prometida. Também secou as águas do rio Jordão para que a nação pudesse chegar à sua terra. Deus novamente proverá para o seu povo o caminho de volta. Isaías 12. Este capítulo é um hino de louvor, uma outra descrição vívida da alegria do povo quando Jesus Cristo vier para reinar sobre a terra. Ainda agora devemos expressar nossa gratidão a Deus, agradecendo, louvando e contando aos outros a seu respeito. Temos de louvar ao Senhor com a nossa mais profunda gratidão, e partilhar as boas novas com os nossos semelhantes.